Vamos com a notícia de frente, professor, seu destaque. Meu destaque é com relação ao ministro da Saúde, Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que ficou na Berlinda ontem e, inclusive, todo mundo achava que, depois de um certo pronunciamento irresponsável, essa é a minha leitura com relação do presidente da República, Jair Bolsonaro, todo mundo imaginava que realmente o Mandetta seria exonerado, né? Mas foi salvo pelo gongo pelos assessores não, ministros, né, diretos do presidente Jair Bolsonaro. Ele está muito bem ladeado, isso é muito importante ressaltar o presidente Jair Bolsonaro, porque se ele não estivesse dessa forma, falaria muito mais bobagem, né? Mas ele é bem intencionado, o presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma. E o impasse geral dessa situação é simplesmente com relação ao isolamento. Nós temos de um lado a cabeça de um médico que é competente, sem dúvida alguma, e já mostrou isso para boa parte da sociedade brasileira, tanto é que no momento da sua possível exoneração, as redes sociais ficaram fervendo, o Twitter ficou bombando, as hashtags bombando, defendendo o Mandetta na sua posição como ministro da Saúde, né? E do outro lado nós temos um presidente da República que está vendo, sobretudo, o país desmoronar, muito pressionado pelos grandes grupos de varejo, né? Pressionado também, por que não dizer, pelo próprio ministro Paulo Guedes, com relação a essa situação de isolamento absoluto, em que a economia está ficando cada vez mais difícil. Imagine você, indústrias e grandes grupos de varejo, como teve uma live no último domingo, né, da XP Investimentos, pressionando o governo para dar uma saída, uma luz no fim do túnel com relação à economia. E o presidente da República sabe que o contexto no Brasil pode, de certa forma, fazer com que muitas pessoas possam morrer mais de fome do que necessariamente de vírus. Isso é fato, porque a economia do nosso país não suporta um sistema de isolamento absoluto por muito tempo. É muito diferente quando comparado com outros países que têm recursos para poder salvar pessoas e salvar empresas. Então, e nós não temos uma luz no fim do túnel. Essa é a grande preocupação. E essa dicotomia, esse enfrentamento que está acontecendo, ele é salutar, sem dúvida alguma, porque desse enfrentamento do presidente Jair Bolsonaro com o Mandetta, que eu acho que ele não foi exonerado agora, mas o Mandetta não é insubstituível, e ele, enquanto presidente da República, se permanecer, essa pressão vai ficar cada vez maior desses grupos de investidores, dessas empresas de varejo, da indústria, vai ficar cada vez maior essa pressão nas costas do presidente Jair Bolsonaro, por conta de uma reação da economia, né? Eu não tenho dúvida de que realmente teremos novos embates entre o presidente da República e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por conta exatamente dessa situação. Agora, uma coisa é clara, o governo precisa acender uma luzinha no final do túnel. E a única forma de melhorar essa situação é o governo dar uma resposta para a economia, para as empresas e para as pessoas, né? E é isso que o governo federal está tentando dar. Qual é o nome que foi ventilado para substituir o Mandetta no caso saída do Mandetta, que o Mandetta fosse exonerado? Um outro médico que, de certa forma, pensa completamente contrário e alinhado completamente com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, que é Osmar Terra, que pensa que o isolamento horizontal não serve, o isolamento horizontal só vai trazer desgraça econômica para o país, quer dizer, né? Então, todo mundo achava que o Osmar Terra ia assumir, mas acertadamente e assertivamente, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás, né, e acabou mantendo o Mandetta, que eu acho que foi a melhor decisão que ele teve no momento. Mas que esse impasse, que essa coisa desconfortável vai continuar por dois motivos, porque a economia precisa de uma luz no final do túnel e por conta de vaidade, isso é fato, tanto de um quanto do outro, mais do presidente da República do que necessariamente do Mandetta, né, isso é fato e é perceptível. Isso aí vai continuar, infelizmente vai continuar. Mas o inimigo número 1 do nosso país tem que ser o Covid-19, sem descartar os outros inimigos que o presidente Jair Bolsonaro tem que carregar nas costas, além do vírus. Isso é fato e é perceptível em absolutamente tudo que o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer para poder melhorar esse país. Isso é fato e a gente vai ter que lidar com isso por um bom tempo ainda, infelizmente. Certo, olha, tem muita gente aqui participando, o pessoal falando, vamos aqui colocar na tela, o pessoal aqui, olha, admiro muito sua colocação, professor, você está certo, tem o pessoal aqui falando do transporte coletivo ainda, olha, Nayara, gostaria de saber quem fiscaliza os ônibus de Cuiabá, porque está rodando
muito pouco ônibus e lota muito rápido. Sabemos que dentro dos mesmos o foco de transmissão do coronavírus. Será que esses empresários não querem perder mais ainda? E hoje a promessa é de que a fiscalização seja muito mais dura do transporte coletivo, viu? Ou seja, que aquele pedido para saber se a pessoa faz parte do serviço essencial seja muito mais duro, já que 10% é para o profissional da saúde e o restante para os serviços essenciais. Mas se não houver fiscalização no ponto, né, de forma organizada, educada e civilizada, vai continuar com aglomerações. Ontem nós apresentamos no Cidade Alerta exatamente uma matéria mostrando a aglomeração de pessoas nos pontos de ônibus por conta exatamente disso. Mas aí tem mais gente, o Ivan também compartilha do mesmo raciocínio do senhor professor. O Congresso está muito acostumado com a mesmice, com mimimi de negociações que, como nosso adorado presidente, não tem. Vamos colocar aí na tela, por favor. O caos econômico será muito maior do que o da saúde, existe um conflito de interesses. E eu quero me despedir também do Antero. O Antero ainda está aí com a gente. Antero, obrigada, viu? Tá, obrigado. Bom dia a todos e até amanhã. Obrigada, Antero. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Professor, obrigada, Obrigado bom dia. a todos e até amanhã. Olha, gente, só lembrando que aqui o espaço é saudável, de debate saudável, então tudo fica aqui. É bom a gente sempre trazer ideias diferentes para poder contribuir com você. E mais só uma última informação, o Ministério da Cidadania diz que vai liberar o aplicativo para o cadastro do Corona Voucher hoje. O aplicativo ainda não foi liberado, viu? Mas vai ser liberado hoje. Obrigada. Fiquem agora com o Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Tchau.